Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a este canal, onde fazemos estudos espíritas e, portanto, cristãos, né, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e tudo que é inerente a ele, né, tudo que Jesus Cristo veio a nos ensinar. Bom, então que neste momento a gente serene o nosso coração, que a gente eleve o nosso pensamento a Deus, a Jesus Cristo, que a paz de Jesus esteja conosco, nos envolvendo a todos, né? Nesse momento tão rico, tão proveitoso, no sentido de da gente poder pensar sobre a nossa vida, sobre o nosso papel enquanto cristãos, né? Vivendo em sociedade. Bom, a temática de hoje proposta, né, que nós escolhemos, então, é sobre a família e o tempo, né? Por que o tempo? Porque o tempo ele faz parte de tudo, né? Então a gente vai explorar a família, né, que é um tema sempre atual, e também vamos explorar a variável, né, tempo, né, esse aspecto do tempo, que é muito importante para todos nós. Bom, para tratar desse assunto sobre família, o livro escolhido foi o livro Constelação Familiar, do Divaldo Franco, né, psicografia da Joana de Ângeles, e nós vamos ler 5 parágrafos para fazer o nosso estudo, né? Então, a metodologia dessa reflexão de hoje, a gente vai ler alguns pequenos trechos e vamos fazer algumas reflexões sobre esses trechos. Bom, inicialmente, então, ela fala o seguinte: tem aqui o título, né, Constelação Familiar, e ela começa da seguinte forma: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. O que a gente pode então entender com essa primeira frase que a Joana traz para nós logo no início do seu livro? Bom, cada família, né, vamos fazer uma pequena analogia com a construção civil. Ela fala aqui de base e ela fala de edifício. Para quem, vamos pensar assim, vamos colocar um exemplo menor, né? Todos nós acredito que conheçamos, né? Que conhecemos ou já vimos, né? A construção de uma casa, né? Para construir uma casa, o que se faz primeiro? Primeiro a gente avalia o terreno, né? Se é um terreno bom para construir, se não for, né? Se for um terreno arenoso ou argiloso, a gente acaba não conseguindo, né, construir de forma comum ali naquele terreno. Então a gente precisa preparar bem o terreno, precisa conhecer o terreno, e aí a gente vem com a nossa base, que a gente chama de alicerce, né? E esse alicerce, ele vai garantir que a casa seja uma casa estável, uma casa forte e uma casa que vai aguentar, que vai suportar as intempéries do tempo, né? Seja essas intempéries a chuva, vento, calor, frio, né? Uma série de coisas. E essa casa, ela vai abrigar o quê? Ela vai abrigar pessoas, ela vai abrigar animais domésticos, né? E a gente pode estender esse raciocínio para construções do tipo galpões, edifícios, etc, né? Aqui ela fala, né, ela faz uma comparação do imenso edifício da sociedade. E ela fala que a base fundamental, né, sobre a qual se ergue esse imenso edifício são as famílias, né? Isso nos dá a entender, né, se a gente for interpretar essa pequena frase de início aqui, o que a gente pode tirar disso? A nossa família, cada família aqui,
na nossa sociedade, né, que compõe essa outra grande família, que é a família planetária, né, que por sua vez vai compor a família universal, né, porque Deus é o Pai de tudo e de todos, né, e somos todos uma grande família, né? Então, ela usa esse exemplo aqui para elucidar, né, que cada família é importante, cada família faz parte dessa base, desse grande edifício que é a sociedade. Quando você tem uma base bem feita, então nós temos um edifício confiável, né, para você morar, para você trabalhar, né? Então, essa é a primeira interpretação nossa da primeira frase do livro, né, do prefácio aqui do livro Constelação Familiar. Então, essa frase ela remete para nós uma importância da família muito grande, né? E o que a família tem a ver com o tempo, né? O que isso tem a ver com o tempo? Olha, quando você faz um projeto familiar, seja ele planejado ou não, automaticamente a gente vai investir tempo nesse projeto, né? E esse tempo ele pode ser aproveitado de uma boa forma ou de uma má forma, de uma forma ruim, né? Então o tempo ele é essencial para que a gente tenha uma boa família ou uma família não tão boa, digamos assim, desestruturada, né? Vamos pensar assim. Bom, dito isso, né, que a família é a base fundamental de tudo ali e tal, e que o tempo é essencial para a gente construir essa família que vai fazer parte de uma coisa maior, sigamos com o texto. No pequeno grupo doméstico, inicia-se a experiência da fraternidade universal. Veja bem, fraternidade universal, ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada. Construção da sociedade equilibrada. Novamente, a Joana coloca essa palavra construção da sociedade equilibrada, ou seja, nos remete o sentido de que a sociedade ela está sempre em construção, né? E depende de cada um de nós, cabe a cada um de nós fazer a nossa parte, enquanto filhos, enquanto pais e mães, enquanto sobrinhos, enquanto tios, enquanto padrinhos, enquanto afilhados e por aí vai, né? Bom, em razão disso, toda vez que a família se entibia ou se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos abalada nas suas estruturas. Veja só, a sociedade experimenta conflitos abalada nas suas estruturas. O que a Joana quer dizer com essa pequena frase aqui? Toda vez que uma família se desestrutura, essa desestruturação ela reflete no grande edifício da sociedade, né? A gente convive aí socialmente, a gente vê muitas famílias em graves dificuldades, né? E isso é muito importante ressaltar aqui, porque uma família, né, pelo menos uma família convencional, são quem? Pai, mãe, filhos, né? Esses indivíduos, eles compõem o seio familiar, né? Não deixando de lado outras famílias que têm sua formação um pouquinho diferente, né? Desde que haja amor entre os indivíduos ali, pertencentes a determinada família, é uma família, né? É uma família, que isso fique bem claro. Então, quando essas famílias sofrem, né? Quando elas se enfraquecem por conflitos internos da própria família mesmo,
ou conflitos externos que chegam até a família, né? Quando essa família se enfraquece, esse efeito ele reflete no grande edifício da sociedade. De alguma forma, ele vai refletir no grande edifício da sociedade. Pode parecer imperceptível? Pode sim. Num primeiro momento, pode. Só que juntando todas essas famílias, né, isso provoca um efeito muito grave, muito sério, que vai comprometer todo esse edifício que a Joana compara aqui no livro com a sociedade, né? Bom, e o que o tempo, novamente, né? Vocês vão perceber que eu sempre vou trazer o tempo aqui para fazer essa junção de ideias, essa relação entre a família e o tempo. O que o tempo tem a ver com essa construção da sociedade? Nós sabemos que toda construção leva tempo, né? Investimento de esforço, de muito trabalho, né? E esse trabalho ele leva ao progresso, que por sua vez é uma das leis naturais que está lá na terceira parte do nosso livro dos Espíritos, né? Então uma coisa encaixa na outra, é sempre assim, pelo menos com muitos anos de estudos na área do espiritismo, né, a gente vai enxergando cada vez mais que todas as coisas se encaixam como se fosse um grande objeto com engrenagens bem pequenininhas, né? E todas essas engrenagens elas têm a sua função que é essencial, né? Então, se uma pecinha dessa para, aos poucos vai comprometendo todo esse mecanismo. E a gente pode fazer essa analogia, essa comparação com a sociedade, como se fosse uma grande peça, né? E as famílias as pecinhas menores, né? E o que vai fazer essa grande peça, esse grande objeto funcionar bem? A harmonia familiar. Se as famílias estão bem, né? Se elas não experimentam conflitos, então essa grande peça vai funcionar bem. E um detalhe importante é que quando essa estrutura sofre um abalo, né, nesse equilíbrio necessário, leva muito tempo para você voltar lá e arrumar isso, né? A gente vive tempos muito difíceis em relação à política, à economia, a questões religiosas, né? Questões de intolerância religiosa, ou mesmo pessoas que se afastam da fé, né? Pessoas que não têm aquele hábito ali de comunhão com Deus, comunhão com quem te criou. É muito complicado entender isso, né? E outras coisas mais, né, que a gente tem visto aí na sociedade. Então, vivemos tempos difíceis, tempos de desequilíbrio, né? E esse equilíbrio ele tem que voltar, ele tem que voltar. E aos poucos, né, a gente sabe que estamos passando por um período de regeneração, e esse período ele normalmente ele é mais conturbado mesmo, ele é mais turbulento. É como se fosse uma sacudida mesmo para as pessoas acordarem e falar assim, olha, tem alguma coisa errada, eu preciso mudar de vida, né? Eu preciso mudar de atitude para mim contribuir. Se eu não contribuir, aqui eu não vou ficar mais, né? Um planeta regenerado é um planeta cujas pessoas estão comprometidas com a mudança. Então, se nós tivermos isso muito claro, de comprometimento com a mudança para melhor, né? No caminho de progresso, e quando eu digo progresso, é progresso em todos os sentidos, né? Principalmente o progresso moral da humanidade, então a gente pode ficar mais tranquilo, né? Se a gente tem esse comprometimento, a gente pode ficar mais tranquilo, né? Que a gente está no caminho certo para contribuir com um mundo melhor. Quem não tiver, vai ser convidado, né? A gente sabe, vai ser convidado a se retirar. O que o tempo tem a ver com isso, né? O tempo está chegando ao final, né? No sentido de que
Se você até o momento não se deu conta, né, ou não quis, ou por algum outro motivo não quis participar desse movimento de mudança para melhor, né, ainda dá tempo, né? Deus é tão misericordioso, né? E aqui eu trago aquela parábolazinha dos trabalhadores da última hora, né? Que sempre há tempo para a gente entrar nessa corrente do bem e trabalhar a favor do bem coletivo, né? Do bem comum a todos. Bom, seguindo aqui o texto, então, vive-se na terra desses dias injustificável agressão à constelação familiar, defluente dos transtornos e insatisfações que tomam as mentes e os corações juvenis. Olha só, defluente dos transtornos e insatisfações que tomam as mentes e os corações juvenis. E aqui eu trago um elemento que é essencial, né? Orai e vigiai, né? Isso sempre foi muito atual, sempre foi muito importante, né? Os corações juvenis, né, os jovens de hoje, eles estão muito afastados dos deveres para com Deus, né, daquele compromisso que a gente tem que ter com Deus. Então, decorrente disso, né, quem sofre com isso, quem sofre esse desequilíbrio são as famílias. E se as famílias sofrem com esse desequilíbrio, com essa imprudência, com esses transtornos e insatisfações, isso acaba refletindo lá no grande edifício da sociedade. Ou seja, a gente vai ter uma sociedade mais doente, uma sociedade mais que vive do supérfluo, uma sociedade que dá muito mais valor a coisas materiais do que espirituais, né? E é dessa mudança que a gente precisa refletir. É sobre essa mudança que a gente precisa refletir, né? E colocar a mão na massa para mudar. Como? A gente muda, a gente começa mudando a nós mesmos. E depois a gente passa para nossa família, né? Para quem a gente convive, para quem a gente tem uma convivência mais próxima. E assim, aos poucos, né? Com o passar do tempo, as coisas vão se modificando. Ou seja, nada muda da água para o vinho. Nada muda da noite para o dia, ou do dia para a noite, né? É necessário tempo, né? O tempo é o senhor de tudo, vamos dizer assim, né? Nessa análise que a gente está fazendo aqui, o tempo é uma coisa muito importante, é extremamente importante. E para que dê certo, para que tudo dê certo no final, a gente precisa colocar a mão na massa e agir, né? Porque ninguém vai vir aqui e fazer as coisas por nós. Não adianta a gente entregar tudo nas mãos de Deus e esperar que as coisas se resolvam, né? Isso tem que partir de nós. A mudança, né? A reforma íntima, começando pela reforma íntima e depois reformando tudo que está à nossa volta. São processos que se retroalimentam. O que significa isso? A partir do momento que você se muda, que você se modifica intimamente, né, automaticamente o que está à sua volta também se modifica. Então é importante fazer esse pequeno apontamento aqui, né, para que a gente fique ciente disso, né? Que a gente fazendo a nossa parte, a gente consegue alcançar bons resultados. E aí eu trago aqui aquela pergunta famosa do Livro dos Espíritos, né? Aquela questão 919, em que o Santo Agostinho responde, né? Quando Kardec perguntou o seguinte: qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Ele responde simplesmente o seguinte: conheça-te a ti mesmo.
Ou seja, a partir do momento que a gente olha para dentro de nós e passa a conhecer nós mesmos, a gente consegue ir aos poucos, né? Na medida que a gente tenha vontade e invista tempo nisso, a gente consegue mudar e mudando a gente, as nossas atitudes aos pouquinhos, né? Porque toda mudança exige tempo, né? E aí a gente vai investindo o nosso tempo nessa mudança íntima, o que vai melhorar a nós mesmos e também a nossa sociedade. Bom, seguindo adiante, nós temos o seguinte: aturdidos ante os tormentos que vêm assaltando os adultos, alguns irresponsáveis, outros imaturos, em relação aos compromissos graves do lar, que se deixam arrastar pelas utopias do prazer, em detrimento das bênçãos do dever em relação à família, desgarram-se e sem rumo atiram-se nos resvaladouros da alucinação, desesperados, investindo contra o instituto doméstico. O que esse trecho traz para nós aqui, né? Vamos interpretar um pouquinho esse trecho aqui. A Joana diz que tem muitos adultos que são irresponsáveis, que são imaturos, né? E por esse motivo, eles dão preferência ao prazer, aqueles sonhos, né, de prazer, daquela coisa mais ligada a prazeres carnais, né? E aí, quando eu digo prazeres carnais, está o sexo, tá o dinheiro, né? A pessoa sempre quer mais e mais, quer desfrutar, quer como se diz, aproveitar bem a vida, né? Porque aproveitar bem a vida, para muita gente, é sinônimo de balada, de beber, de sexo, de ter muito dinheiro, né? De aproveitar dessa forma. Mas não é assim, né? A gente sabe que, principalmente na doutrina espírita, isso não é sinônimo de aproveitar a vida. Aproveitar a vida é você ter condições, né? Querer e fazer a comunhão com Deus, aproveitar essa parte moral, né? Você evoluir, buscar a evolução espiritual. Isso sim é o que eu chamo de aproveitar a vida, né? Você planta agora para colher futuramente. Então, se você planta coisas boas, né? Se você planta a sua evolução moral, a sua evolução espiritual, você vai colher coisas boas no futuro. Agora, se você está mais ligado a questões materiais, aí já é um problema, né? Você está plantando coisas materiais, você não está plantando coisas eternas, coisas espirituais. Então fica aí mais essa questãozinha para a gente pensar, né? Então, a Joana diz que essas pessoas elas preferem o prazer mundano, né? O prazer carnal, em detrimento das bênçãos do dever para com a família. Ou seja, essas pessoas abandonam, de fato, os deveres enquanto pais, enquanto mães, enquanto filhos, para viver uma vida material, né? Assim, elas acham que a família é uma coisa simples, uma coisa que você não precisa investir tempo. Olha só, uma coisa que você não precisa investir tempo. E nesse tocante, é importante ressaltar que muitos pais e mães acreditam que colocou o filho no mundo, trouxe o filho no mundo, é a escola que vai educar, né? Muita gente pensa assim. E não é. A educação ela é um processo muito maior, né? A educação ela começa no berço, ela começa em casa, né? Então é importante a gente frisar, a gente ressaltar esse trechinho, né? Caminhando agora mais para o final, para a gente entender, né? O quão sério é você participar de uma família, o quão sério é você ter condições de ser um pai e uma mãe
e influenciar e tutelar os seus filhos, né, até a idade adulta, para que eles se tornem boas pessoas, bons adultos e possam contribuir com a sociedade melhor, né? De outro lado, você que é mais jovem um pouco, que é filho de, né? Todos nós somos filhos de alguém, de um pai, de uma mãe, né? A gente também precisa ter essa consciência de que é, a gente precisa contribuir, né? Da forma que a gente dá conta, com o que tiver no nosso alcance, para com essa família. Então, a colaboração é de todos, né? Não tem como fugir dos nossos deveres. Precisamos disso, precisamos entender que o nosso papel enquanto pai, mãe, filho, tio, sobrinha, né, padrinho, afilhado, tudo isso é um papel importante para a família de cada um. E a gente é influenciado e influencia as vidas de outras pessoas, né? Bom, seguindo aqui, a aparente falência das uniões consagradas pelo matrimônio, assim como a de todas aquelas que frustreceram em, em descendentes, não é da família, mas da desestruturação da ética e da moral, vitimadas pelas mudanças impostas pelos denominados novos tempos, nos quais, escravizando-se às paixões dissolventes, os indivíduos optam, vejam só, optam pela ansiosa conquista das coisas e dos fetiches da tecnologia que os distraem e entorpecem. E aqui a gente encerra a leitura, né? Aqui a gente encerra a leitura do 5º parágrafo, que foi a proposição para esse pequeno momento nosso, né? Uma palestrinha sobre família e tempo. E vamos lá à interpretação desse parágrafo, né? As mudanças impostas pelos denominados novos tempos, né, fazem com que as pessoas escolham, né, escolham pela conquista das coisas e dos fetiches da tecnologia que os distraem e entorpecem. Gente, o que é uma pessoa entorpecida, né? É uma pessoa que está em transe, uma pessoa que está de certa forma sedada, uma pessoa que está assim, ela não está vivendo na realidade dela. Ela entra num processo de querer coisas materiais, né? E se esquece da família, se esquece dos compromissos que ela assumiu. Isso é muito triste, né? Porque esses novos tempos, a que se refere a Joana de Ângeles aqui, ela se refere a essa vida corrida, essa vida mecanicista que muitos de nós vivenciamos. Ou seja, saímos para trabalhar de manhã, voltamos, chegamos quase à noite, né? Já não temos esse tempo de convívio familiar. Chegamos à noite, pegamos o celular, vamos para a televisão, né? Pelo menos é comum isso em muitas famílias. E aí a gente esquece até mesmo de dialogar com as famílias. Olha, muitas vezes as pessoas, inclusive, fazem as suas refeições, seja o almoço, seja o jantar, mexendo no celular, respondendo outras pessoas. Esses são os novos tempos a que se refere a Joana de Ângeles aqui no livro, né? Então as pessoas optam, as pessoas escolhem dar lugar a isso, né, na vida delas, em detrimento da família, ou seja, a família vai sendo deixada de lado, né? E o que tem a ver o tempo com isso? O tempo, às vezes a pessoa passa anos e anos nessa prática mecanicista, né, automática, podemos dizer assim, que a família ela vai se dissolvendo, né? E quando a família se dissolve dessa forma, é o que a gente falou no começo, reflete lá na estrutura do grande edifício, né? E isso é uma coisa muito séria, né? Tem muito pai e mãe
que está fechando os olhos para isso, às vezes está até assim no automático, né? De alguma forma ou outra, né? A gente tem que assumir e admitir isso aqui, que a vida ela tá cada vez mais difícil da gente colocar o pão dentro de casa, né? Isso é uma verdade, a gente tá passando agora em novembro de 2020 tempos muitíssimo difíceis, muito difíceis em função de uma pandemia muito grave. Então muita gente perdeu o emprego, né? Muita gente está ganhando muito menos, né? As coisas estão subindo muito de valor, coisas muitas vezes essenciais, né? Comida, água, luz, né? Essas coisas que são essenciais para a gente viver. Então esses novos tempos, eles impuseram de uma forma tão perversa para nós, né, essa realidade, que muitas vezes a gente fica tão preocupado que a gente acaba se esquecendo da família, né, que é uma coisa muito importante, a qual a gente deve dar suporte e a gente tem que buscar o suporte, né? Ou seja, uma família é uma dádiva de Deus, né? Deus proporciona o seio familiar para nós, para a gente fazer uma troca diária. Seja como pai, naquela orientação ali, como mãe também, naquela tutela, naquela orientação, seja como um bom filho, que todos nós temos obrigação de ser, né? Essa troca ela tem que acontecer diariamente. E muitas vezes, em função desses novos tempos, isso acaba se perdendo, né? Então a proposta é essa, né? Da gente olhar para a nossa família inicialmente, né? Na nossa família, nesse pequeno grupo doméstico, como fala aqui no livro, e depois olhar para essa grande família universal, para essa sociedade, o que está acontecendo com a gente, né? Muitas vezes a gente vai precisar investir tempo, e esse tempo para a gente construir, né, reparar essa estrutura familiar. E eu estou falando aqui de repensar os nossos hábitos, né? Então vamos pensar aí, olha, será que eu estou cumprindo o meu papel enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho ou filha, né? Principalmente esses papéis essenciais. Será que eu estou perguntando meu pai como ele está, como minha mãe está, como os meus filhos estão, né? Isso é muito importante, porque, como eu disse, às vezes a gente sai para trabalhar, chega, né, tá cansado e vai para o celular, vai para os meios da tecnologia, como fala aqui, né? Às vezes no final de semana isso não muda, né? Isso é muito sério. Aos poucos a família vai se corroendo. E aí, para consertar tudo isso, leva-se muito tempo, né? Essa é a relação que o tempo tem para com a nossa família e essa foi a proposição de hoje. Então, só para finalizar, fica aí a dica, né? Será que você, que é pai ou mãe, ou mesmo um filho, será que vocês já pararam para discutir, por exemplo, a parábola do bom samaritano, né? Diariamente? Tipo assim, será que eu fui um bom samaritano hoje? Será que os meus filhos, os meus pais foram bons samaritanos? Lembrando que essa parábola que Jesus conta, ele veio para ilustrar quem é o nosso próximo, né? Quem é o nosso próximo? Lembrando que os samaritanos, naquela época, não eram bem vistos. Contudo, foi o único que parou para socorrer misericordiosamente aquela pessoa que estava em extrema necessidade, aquela pessoa que estava machucada, deitada à beira da estrada, né? Então, da onde menos se espera, vem a coisa boa, né? E será que a gente já parou para discutir com os nossos filhos ou pais, né? Será que a gente investiu o nosso tempo para discutir, por exemplo, a parábola dos talentos, né? Deus deu um talento para nós e a gente vem na Terra, vem nessa encarnação para a gente trabalhar esse talento e adquirir outro talento ou outros talentos. E assim, vem uma encarnação
vem outra encarnação e a gente vai só aumentando esses talentos que seriam as nossas virtudes, né? Será que a gente já parou para conversar com os nossos familiares sobre isso, né? Será que a gente já parou, né? E agora, para finalizar de verdade, será que a gente já investiu o nosso tempo para discutir a parábola do semeador com os nossos pais ou filhos, né? O que o semeador faz? Ele tem que saber a boa terra para ele semear, a fim de que colha 30 por 1, 70 por 1 ou até 100 por 1, né? Depois vocês dão uma olhadinha lá, não vou alongar muito o vídeo, porque a gente está estourando o limite, né? Mas é importante a gente parar, pensar com a nossa família, né? Se a gente está pegando esses ensinamentos de Jesus Cristo e aplicando diariamente nas nossas vidas, né? O nosso apoio diário, né? O nosso equilíbrio, a gente encontra ele na nossa família, né? E para as pessoas que às vezes não têm mais os seus familiares, né? A nossa família, ela se estende para um bom amigo, para um parente muito querido, para pessoas que não necessariamente têm um laço consanguíneo conosco, mas que estão ali sempre do nosso lado, né? Então a gente tem que ampliar esse conceito de família nesses casos, né? A nossa família é todo mundo, né? Somos irmãos perante Deus. Então, esse sentido de família, né, que eu tô colocando aqui no finalzinho, ele vale, né? Então senta, conversa com um amigo, conversa com seus parentes, né? Vai ganhar o seu tempo, vai investir o seu tempo, né? E assim a gente fica por aqui nessa reflexão e que a gente possa, né, refletir um pouco sobre a nossa família e sobre o nosso tempo, né? Como a gente tem gasto ou investido, né, o nosso tempo, tá bom? Então fiquem todos com Deus.